Que a paz do Senhor esteja convosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez no ao vivo no Facebook, para dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, com uma pregação sobre o estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos encerrar o Apocalipse do capítulo 11, para amanhã, no sábado, eu vou abordar um outro assunto que hoje, na verdade. Amanhã nós vamos encerrar o capítulo 11, dando início à 7ª trombeta. Então, ainda vamos continuar na 6ª trombeta e vamos falar sobre a medição do templo e também sobre as duas testemunhas. Abordar esse assunto ainda hoje, ok? Então diz bem assim no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 1 e 2, que eu vou ler por etapa. João diz assim: dado uma cana semelhante a uma vaca, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar que ele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vamos ver. Após João ter comido o livrinho que nós abordamos na pregação passada, que foi doce, amargo em seu estômago, recebeu ordem do anjo forte, que é o próprio Senhor Jesus, que profetizasse outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Essa outra vez se refere à última chance que o mundo receberá de ouvir o Evangelho durante a grande tribulação, pela boca das duas testemunhas, as quais retrataremos daqui a pouco. Quer dizer, até a grande tribulação ainda haverá chance. Veja que o quanto Deus, Ele é tão misericórdia, Ele é tão misericordioso, que ainda assim, Ele na grande tribulação, mesmo com a abertura dos selos, mesmo com o toque das trombetas, ainda assim, Deus vai dar chance para as pessoas se converterem, para as pessoas se retornar e se arrepender de seus pecados. Por isso que enviará a última chance para o povo, vai ser a vinda dessas duas testemunhas. Então a terra estará em seus momentos mais críticos. Mais da metade da população mundial terá morrido. O engano e as práticas pagãs, o resto da humanidade sob espiritual generalizada. Então a chegada do anjo forte à terra é como um oficial que chega à porta como mandato de despejo. Nesse caso, a mensagem para a humanidade é: o tempo de vocês se esgotou. Apresente provas de pagamento ou serão lançados fora. Esta terra é minha. A parte da oração do Pai Nosso está prestes a ser respondida. O Rei dos Reis logo chegará. Então, haverá um momento quando Jesus dominar a terra, não vai ter mais chance. Agora aqui nesse estudo, é como oficial de justiça. Ele vai dar uma ordem de despejo. Não tem mais jeito, não adianta mais. Acabou o seu tempo. E até nos dias de hoje, meu amigo, minha amiga, você tem tempo ainda de se arrepender.
Você que ainda está vivo, significa que ainda você tem tempo de se arrepender e entregar sua vida para Cristo Jesus. Porque, como eu tenho falado até então, nós estamos falando de um apocalipse futuro. E as coisas estão cada vez mais próximo. Mas quem garante que você ainda chegará até a tribulação? Quem garante que você irá assistir a igreja sendo arrebatada? Você não vai garantir. Porque você não tem garantia da sua vida daqui a pouco. Você não tem garantia da sua vida no amanhã. Mas, primeiro, João tem de medir o templo, o altar e os que nele adoram. Então há uma medição do templo. E excluir, veja só, excluir o que estão no átrio do templo. Quando João escreveu o Apocalipse, o templo em Jerusalém já não existia, pois havia sido destruído alguns anos antes pelos romanos. Porém, segundo entendemos pela profecia bíblica, ele será reconstruído no mesmo local onde hoje está a mesquita conhecido como Domo da Rocha. Já existem grupos de judeus se preparando para a construção do terceiro templo e o recomeço dos rituais de sacrifícios de animais, como feito no passado, em rejeição ao sacrifício do Senhor Jesus. Então ele já tem tudo, desde o a roupa dos sacerdotes. Então quer dizer, já está tendo já a preparação. Se não me falha a memória, lá mesmo de Israel, que mostra o desenho em vídeo, o formato desse templo que está para ser reconstruído. Já tem uma escola até lá em Israel, né? Uma escola preparativo, ensinando a ser sacerdote e fazer sacrifícios. Porque o povo judeu, ele não crê que o Senhor Jesus é o Messias que veio. Eles até hoje não acreditam, eles até hoje não creem que o Messias, que tanto eles têm falado, eles não acreditam no Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus foi crucificado. Por isso que o Senhor Jesus foi rejeitado pelo próprio povo. Porque eles não acreditavam em Messias. Então eles precisam de um templo para voltar aos seus sacrifícios de animais, para voltar aos seus sacrifícios. Isso significa que os judeus, mesmo na época da lei de Moisés, que eles não creem, por eles pedirem o templo e retornar ao sacrifício, significa que eles nunca acreditaram nenhuma palavra dos seus profetas do passado. Jesus mesmo fala na Bíblia que Jerusalém, Jerusalém, e diz uma coisa assim, que porque matastes os teus profetas. Então quer dizer, mesmo assim, os judeus não acreditaram em seus profetas. Porque desde o tempo passado, falado do Messias, foi falado de alguém, Isaías falou, Moisés falou, Elias falou, enfim, todos os profetas anunciaram também a vinda do Senhor Jesus. Mas os judeus não acreditaram, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram o próprio Senhor Jesus, que pagaram o pecado do mundo. Então a organização israelense do Instituto do Templo iniciou a Academia de Treinamento de Sacerdotes, uma escola que está preparando levitas que exerceram o sacerdócio do templo, seguindo as tradições. O Instituto conta com mais de 70 utensílios, além das plantas do novo templo, e tem se dedicado seriamente a cumprir esta, garantindo que muito em breve a paisagem em Jerusalém irá mudar. Então, aquela mesquita, né, o domo, que se chama Domo da Rocha, então ela tem que ser arrancado, tem que ser destruído para ter a construção do novo templo.
a construção desse terceiro templo, na verdade, tem que ser justamente no lugar daquela mesquita, que é sitiada ali em Jerusalém. Então o anticristo permitirá aos judeus reconstruir o templo na primeira metade da grande tribulação. Então serão 7 anos. Então a primeira grande metade da tribulação, o anticristo vai permitir a construção daquele templo. E como um ato de paz e unificação, porém seu objetivo é tomar o templo para ti. A verdade é que ele odeia os judeus, pois deles veio a salvação e o Salvador, além da santa palavra de Deus. Então, o próprio anticristo, ele vai permitir, como ato de paz, ele vai permitir a construção do terceiro templo no lugar daquela mesquita. Só que, na verdade, o anticristo também odeia os judeus. Porque é através dos judeus que veio o Senhor Jesus, a palavra dele. Mas isso é apenas para que, lá na frente, ele venha tomar esse templo. Aí diz bem assim ainda nesse estudo, olha só. Então, no auge do seu poder, na segunda metade dos 7 anos de tribulação, ele fará cessar o sacrifício diário e profanará o templo de Deus. Além disso, ele se oporá a tudo que se diz respeito a Deus e se apresentará como um Deus na terra, e o mundo abraçará como costuma abraçar qualquer senhor, menos o verdadeiro. Quer dizer, o anticristo, ele vai deixar construir, ele vai permitir os sacrifícios e os judeus vão acreditar. Depois, além de quando ele dominar tudo, ele vai mandar cessar os sacrifícios e vai tomar a força. Porque ele vai se apresentar como um Deus. E por incrível que pareça, o restante da humanidade, ainda o que sobrar, depois de tantos juízos, ainda mesmo assim, vai adorar o anticristo. O anticristo, na verdade, não vai fazer muito esforço, não, para puxar adoradores. Hoje nós vemos nos dias de hoje. As pessoas hoje têm mais adorado ao ídolos, têm mais adorado os seus cantores, têm mais adorado os seus líderes religiosos, têm mais adorado as imagens do que o próprio Senhor Jesus. Então, ao ordenar a medição do templo, Deus está afirmando a posse dele do seu povo, a quem protegerá durante a grande tribulação, que serão os 144 mil selados, lá no capítulo 7, que são os judeus convertidos, esses judeus que se converterão. Então eles receberão um favor especial durante o Apocalipse, como será o caso das 2 testemunhas, que também são judeus. Então a medição do altar sugere que os sacrifícios espirituais de cada um são devidamente medidos por Deus. Somos sacerdote deles. Então, nós somos medidos. Eu, você, nós somos medidos. Tudo que nós fazemos, nós somos medidos com Deus. Tudo que você faz hoje, da sua vida, está sendo medida para com Deus. Então Deus, você pode se esconder. Você pode fazer as coisas escondidas do homem, mas de Deus não tem como você se esconder. E nós estamos sendo realmente medidos por Deus. E deixar o átrio que está fora do templo significa o abandono do descrente e dos religiosos hipócritas que se utilizam da religião, do nome e da palavra de Deus para alcançar seus próprios interesses. Esses serão lançados fora
como os maiores e piores incrédulos. Quer dizer, eles serão excluídos, estarão fora. Por quê? Porque são cristãos de fachada. São aquelas pessoas de fachada, que tem um sorrisinho na cara, que se veste bonitinho, mas é um coração sujo, cheio de engano. Pessoas religiosas. Deus não é Deus de religião. Deus não criou o judaísmo como os judeus têm. Os judeus vivem do judaísmo. Por isso que eles querem fazer os seus sacrifícios para dar continuidade à sua religião, que é o judaísmo. Mas por quê? Porque eles mesmo não acreditaram nos profetas lá atrás. E por eles não acreditaram, acabou criando uma religião chamada judaísmo. E quantas religiões hoje, além do judaísmo, quantas religiões hoje afora têm levado as pessoas a viver uma vida errada? A própria religião que de repente você está vivendo, desde vindo dos seus pais, avós e etc. Desde essa época, ou até nos dias de hoje, essa religião hoje não tem te ensinado o caminho certo, que é o caminho do Senhor Jesus. Viver uma vida de religiosidade é a coisa mais fácil que tem, porque afinal de contas, a religião não vai falar para você se converter. A religião não vai falar para você se batizar nas águas. A religião não vai falar para você abandonar os ídolos. A religião não vai falar para você abandonar toda a vida errada, todo o seu pecado. Não vai. A religião simplesmente, a pessoa vai lá, tem um nome e diz que é religioso. Eu tenho a minha religião, achando que dizer que tem a minha religião vai mover o coração de Deus. Por isso que, desde o início, por isso que Jesus fala, minha igreja, ele não fala minha religião. Porque se fosse minha religião, com certeza seria o judaísmo. Mas Jesus fala, minha igreja. Porque quando chegar no dia de se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, o grande juiz, então ele vai chamar pelo seu nome, pelo meu nome. Ele não vai saber da sua religião, da sua filosofia. Ele vai te chamar pelo teu nome. E ai daquele, se ainda o nome estiver no livro da vida. Porque como nós já lemos lá atrás, até os que não tiveram o nome do livro da vida serão lançados diretamente ao inferno. 2 meses em que as nações pisarão a cidade santa são precisamente os 3 anos e meio da segunda metade da grande tribulação do Senhor Jesus se cumprirá. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos do Lucas 21, versículo 24. Apocalipse 11, versículo 3 ao 7. Vamos falar testemunha. E darei poder às minhas 2 e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Vestido de saco é símbolo de arrependimento. Essas são as 2 atiçais que Deus da terra. Vai fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importam que assim sejam mortos. Ele para que não chova nos dias da sua sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Quer dizer, ainda assim,
as duas testemunhas serão mortos pela besta. Então a descrição das duas testemunhas nos remete a Moisés e Elias, que curiosamente são os dois profetas que tiveram experiências peculiares com a morte. Por exemplo, o corpo de Moisés foi secretamente sepultado pelo próprio Deus e Elias foi arrebatado. Então, ou seja, Elias não morreu, então ele foi arrebatado. Já o corpo de Moisés foi sepultado por Deus em secreto. Até hoje ninguém sabe para onde foi o corpo de Moisés. Então seria esses dois, então, poupado por Deus, um arrebatado e outro com um corpo totalmente sepultado em secreto, que só Deus sabe. Então seria esses dois que voltaria para dar testemunho. Seria esses dois as duas testemunhas. Até porque Moisés representa a lei e representando também os profetas. E estaria o Senhor separando uns para o retorno no final dos tempos. Então voltem eles literalmente, ou seja, essas duas testemunhas, profetas que virão no espírito do poder de Elias e de Moisés. O que importa é a missão principal que cumprirão. Por 3 anos e meio, pregarão, darão testemunho e profetizarão da forma e a expor a verdade de Deus e as más obras dos habitantes da terra. Por isso serão odiados por todos, especialmente pelo anticristo. Suas vestimentas de saco indicam que chamarão as pessoas mais uma vez ao arrependimento. O fato de as duas testemunhas representarem a lei, que é o Moisés, e os profetas, que é o Elias, sugere que o testemunho dela se particularmente penetramente aos ouvidos dos judeus, por terem rejeitado o Senhor Jesus como o Messias. Provaram que não creram nem na lei, nem nos profetas que testemunharam sobre eles. Então, essas duas testemunhas, eles vão anunciar, eles vão profetizar, eles vão evangelizar. Eles são testemunhas, eles vão dar testemunho, vão testemunhar até mesmo para os judeus de que lá no passado eles tinham falado e agora eles retornam para continuar a dar testemunho do Senhor Jesus. E mesmo assim, eles vão falar a verdade, mesmo assim serão odiados, principalmente pelo anticristo e pelo falso profeta e os seguidores deles. E é assim nos dias de hoje, pessoal. A gente fala de Jesus, a gente fala da verdade, mas o que acontece? Nós somos perseguidos, nós somos odiados. As pessoas apontam o dedo, nos acusam de muitas coisas, só porque nós pregamos o verdadeiro evangelho. Só porque eu chego e falo, larga a mão desses santos todos e se converta a Jesus. Eles não gostam. Por quê? Porque mexe com o santinho deles. Porque mexe com a imagem do santinho deles. Eles não querem abandonar a religião. Não querem ter uma vida com o próprio Senhor Jesus. Não querem se converter. Então o que acontece? Nos odeiam, nos criticam. Os crentes são os que mais são criticados, são os que mais falam mal. Aí eles acham um crente disfarçado, faz um monte de coisas erradas e acha que todo mundo é igual. Então essas duas testemunhas, Elias e Moisés, eles virão para pregar o evangelho, para anunciar, vestido de pano de saco, que representa o arrependimento.
chamando o povo para se arrepender, chamando o povo para se ajoelhar e se arrepender. E diz mais assim, no Apocalipse 11, nós vamos ler o 11, do 8 até o 14. Diz assim: E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Quer dizer, ainda essas duas testemunhas serão mortos. E eles não vão ser enterrados. Serão mortos e vão ficar por 3 dias jogados no chão, para todo mundo ver, para todo mundo assistir que eles estão lá. Então Jerusalém, espiritualmente falando, mesmo eles sitiados ali, mesmo Moisés ali, Elias ali, dentro de Jerusalém, mas espiritualmente vai se tornar Sodoma e Egito. Sodoma e Gomorra, aonde tinha muita gente, muitas pessoas viviam na depravação total. Homossexualismo, estupros, violência, homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, vai ser uma coisa horrível, por isso que é chamado de Sodoma e de Egito. Por que Egito? Por causa da idolatria. Então será Sodoma e Egito, e espiritualmente Jerusalém, nesse tempo será Sodoma e Egito, representando o quê? O homem, a humanidade, cheio de pecados, cheio de nojeiras, e mais o Egito, onde eles vivem na base da idolatria. E onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quer dizer, eles ficaram tão alegres com a morte dos profetas ali, que eles vão trocar presentes, vão sorrir, né? No dia de hoje, vão assar uma carne, vamos colocar uma sonzeira, vamos pular, vamos agitar, vamos se alegrar, porque esses 2 foram mortos, porque por causa do tormento, eles estavam ali atormentando, falando. Então eles não iriam cessar enquanto não fossem mortos. E depois, veja só, olha o que o Apocalipse diz. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entra neles. Aí Deus vai lá e sopra o espírito de vida nessas 2 testemunhas. E puseram e caiu grande temor sobre os que viram. O mundo inteiro vai presenciar a morte dessas 2 testemunhas, e o mundo inteiro vai presenciar 3 dias depois, 3 dias e meio depois, vai presenciar eles voltando em vida. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sube para aqui. Quer dizer, veja que Deus ainda vai chamar e todo mundo vai ouvir essa voz. E subir ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados
e deram glórias a Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então o ódio que os judeus e gentios sentirão da duas testemunhas se transformará em alegria quando virem seus corpos mortos em praça pública. O mundo inteiro celebrará uma espécie de festa satânica, dando presente uns aos outros em comemoração de suas mortes. Os filhos das trevas invejam os filhos da luz, e muitos deles, por estarem possuídos por espíritos imundos, tentam lhes fazer mal. É justamente por isso que os verdadeiros cristãos são ridicularizados e perseguidos, e muitas vezes por parentes, amigos e colegas do seu ambiente de trabalho. Independente disso, a nossa obrigação é dar testemunho fiel do Senhor em todo o lugar. Então quer dizer, nós somos perseguidos, os cristãos são perseguidos. Por quê? Porque ele anuncia o Evangelho. Eu vejo aí o mundo afora, todo mundo dizendo, eu sou cristão. Mas que cristão é esse que mente, que rouba? Que cristão é esse que vive na concupiscência da carne? Que cristão é esse que adora deuses deste mundo? Sendo que ser cristão significa seguir a Cristo. E seguir a Cristo é obedecer a palavra de Deus, é andar sobre os mandamentos do Senhor. Que cristão é esse? Porque o fato da pessoa, mas eu ajudo com cesta básica, com fulano, cicrano, eu estendo a mão. Isso é obrigação de todas as pessoas fazerem isso. Porque no dia do juízo, essas obras não serão contadas. Serão contadas sim, mas contanto que essas obras, elas são contadas, mas com seus pés no caminho de Jesus. Aí sim, não tem como você chegar e dizer que você faz boas coisas, né? Mas um coração sujo, corrompido. Não adianta. Não adianta de nada. Por isso que a salvação é no ouvir e praticar a palavra de Deus. Não é pelas obras. A Bíblia mesmo fala. Não é pelas obras, mas é no ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, até recentemente, essa profecia não poderia ser cumprida, pois como o mundo inteiro poderia ver os corpos das testemunhas em apenas 3 dias e meio. Mas o acesso em massa a transmissões de vídeo ao vivo pela internet já possibilita que essa profecia aconteça nessa geração. Então veja que para o mundo inteiro ver a morte dessas duas testemunhas, para o mundo inteiro ver também a ressurreição, eles em vida dessas duas testemunhas, tinha que ter um avanço tecnológico. Então veja que o Apocalipse lá da época de João, ele já profetizou a internet, a rede em massa. Hoje a gente vê aí as notícias que correm o mundo inteiro. Então veja que já foi profetizado isso daí. Já está saindo também um logotipo, não é um logotipo, é como eu posso dizer, eu sei que está saindo, onde tipo assim, é como vai acontecer, algo que vai fazer com que a pessoa fala e o mundo inteiro vai ver. Apareceu uma imagem, como se fosse uma televisão. Então, o mundo inteiro vai ver. Então, a internet, ela vai se espalhar, está se espalhando cada vez mais e está se evoluindo. Então, todo mundo vai assistir. Não é assim? O pessoal assiste ali na hora,
e depois já começa a compartilhar os vídeos, compartilha no Facebook, manda para o Instagram, manda em grupos do WhatsApp e assim vai. Então veja que as testemunhas será vista por mundo inteiro. As coisas que vai acontecer lá em Jerusalém, lá em Israel, vai aparecer aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, no planeta todo. Então podemos dizer que realmente a profecia sobre a internet foi profetizado, sim, justamente para que o mundo inteiro visse essas duas testemunhas. Pessoal, veja que o negócio está ficando sério, a ponto de Deus mandar duas testemunhas, Moisés e Elias, retornar para pregar de novo o evangelho. Já não basta os 140 mil selados de Israel, que serão justamente os 144 mil judeus, que vão pregar, que vão anunciar para o mundo inteiro que tudo que está acontecendo é sinal da vinda de Jesus. A igreja vai ser arrebatada. A igreja não vai passar por tudo isso daqui. A igreja de Cristo nem vai saber quem é o anticristo. Sabe por quê? Porque o anticristo só vai poder aparecer quando a igreja for arrebatada. O primeiro selo só vai poder ser rompido quando a igreja ser arrebatada. Os que ficarem são aquelas pessoas que ficarem, justamente aqueles que um dia estiveram na igreja, ou estão indo na igreja, não entregaram suas vidas para Jesus, estão ali como uma espécie de religiosidade. Não nasceram da água, não nasceram do Espírito. Essas pessoas que ficarão, eles vão botar a mão na cabeça da consciência e vão dizer: puxa vida, o pastor estava certo, o Gerdau estava certo, o fulano, o ciclano estava certo, eles foram e eu fiquei. Pessoal, nós temos o Espírito Santo aqui na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele voltou, ele deixou o Espírito Santo. Só que no dia do arrebatamento, o Espírito Santo também vai junto. Não haverá mais o Espírito Santo. Não vai ter mais o Espírito Santo na terra durante a grande tribulação. Vão ler a Bíblia, não vão entender. Aliás, nem vai mais existir. Por quê? Porque vai ser destruída. Ainda nós vivemos num país, pessoal, que ainda conseguimos pregar o Evangelho. Alguns países não se pode mais pregar o Evangelho. Por isso que você tem que resolver a sua vida com Deus. Você está perdendo o seu tempo vivendo neste mundo. Você tem que abandonar tudo, a religião, o atos pecaminoso, se entregar de fato e de verdade para o Senhor Jesus. Não apenas simplesmente dizer: ah, eu amo Jesus, da boca para fora. Eu conheço muita gente que diz: eu amo a minha esposa, mas ele ama é da boca para fora, porque se ele amasse, ele não traísse ela. É verdade ou não é? Porque quem ama não trai, porque é só da boca para fora, mas o coração é outro. Porque o que manda é o que está de dentro do coração. Não o que vê, o que fala. Mas é o que manda, é o que está aqui. Se o seu coração não tiver espaço para Jesus, você vai ficar e vai perder a salvação. Se o seu coração estiver cheio de raiva, de mágoa, não tem como Jesus entrar e habitar. Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que ter essa vida com Deus. Você tem que ter essa vida com o Senhor Jesus. Então entregue-se para Ele quanto há tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu vou fazer um chamado para mais cedo, mais ou menos 7, 8 horas da noite. E nós vamos falar sobre
a sétima trombeta. Então nós vamos encerrar amanhã o capítulo 11 do Apocalipse e vamos dar agora a abertura da sétima trombeta. E aí sim, a gente vai encerrar e depois a gente vai falar sobre a mulher e o dragão, citado na palavra de Deus, e também sobre como vencer a Satanás, e também falar ele sendo lançado também na terra. Então, quer dizer, tem muitas coisas ainda pela frente. Então, fique ligado para receber esse chamado. Eu sempre posto no Facebook e mando também nos grupos, tá o horário, até o link. Amém, pessoal? Se você está entrando agora, você que ainda está pegando agora a pregação do estudo do Apocalipse, aí mesmo na descrição do vídeo, lá embaixo, você vai ver as escritas ali, né, no edital. Você vai clicar ali na playlist, que vai entrar diretamente lá na minha página do YouTube. Lá na minha página do YouTube tem uma playlist, você ao clicar, você já vai entrar diretamente na playlist, aonde que só tem a pregação desse estudo do Apocalipse, desde o início até esse vídeo, que daqui a pouco ele vai entrar também na playlist, fazer parte da playlist desse estudo do Apocalipse, lá na minha página do YouTube, em nome de Jesus, ok? Então, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Pessoal, fica até o final aí. Ouça essa canção para Deus abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não quero mais errar, não quero pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração serás sempre o primeiro. Eu quero estar em tua casa, com o teu poder. Quero sentir, não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, com o teu poder. Quero sentir, não há lugar melhor do mundo do que estar perto
perto de ti do que estar perto de ti. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo te ama e quer te salvar.